Olá, a paz do Senhor mais uma vez, para você que está me ouvindo. Bom, gente, aqui está batismo com fogo, né, com o Senhor Augusto Nicodemos. O estudo que ele faz está aqui no livro de Mateus, capítulo 3, e entre toda a situação, ele vai tentar explicar aí o versículo 11. Vou colocar aqui para ficar bem claro, Mateus 3, versículo 11. Tem por destaque João dá testemunho de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, João fala, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele deixou em destaque é o batismo do Espírito Santo e com fogo. O primeiro passo aí é aprendermos o que João Batista está dizendo. João Batista está dizendo que o batismo dele naquele tempo era com água. E o de Jesus, a quem servimos hoje, não tem mais nada a ver com a água. É com o Espírito Santo e com fogo. E dentre essa situação, ele explica aqui no quadro, ele vai dizer o seguinte, que, olha só, vou tentar botar aqui para ficar com as próprias palavras dele, mas está muito claro. Mas ele disse que o batismo do Espírito Santo significa guardar o trigo. E o batismo com fogo significa queimar a palha, né? Como se o trigo fosse as pessoas boas, e de fato são, e a palha fosse as pessoas más. Não, mas aí se trata de um batismo, não de separação. E vamos entender o que realmente é o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo, que significa que João Batista estava falando que Jesus ia fazer com as pessoas. Vou tentar soltar o vídeo aqui para que a voz dele fique aí, para ninguém falar que eu quem né, estou colocando essa situação, mas é só assistir o vídeo aí pela internet. Então cuidado quando você pedir para ser batizado com fogo. Tenha cuidado, certo? Senhor, me batiza com fogo. Aí o Senhor vai dizer assim, filho, você não sabe o que é que você está pedindo, eu não vou te atender. Né? Você não sabe o que é que você está pedindo. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é associado a guardar o trigo no celeiro. E o batizar com fogo a queimar a palha. Tá? Então, são duas coisas, você percebe em Mateus claramente, não é? Vocês viram aí o que ele falou, né? Para depois não falar que é eu que fico perseguindo as pessoas, que tal. Mas vamos ver como é que começa o estudo. A pregação de João Batista. Vamos lá. Mateus, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, as pessoas que moravam ali próximo do rio Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, que vos induziu a fugir da ira vindoura. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Olha só. Aqui ele se refere como se fosse como nós seres humanos, fosse uma árvore, e uma árvore produzisse bons frutos e outra produzisse frutos maus. Aí ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores, que são as pessoas, né? Aí ele diz, toda árvore, ou seja, todas as pessoas, pois que não produz, né, bons frutos, é cortado e lançado ao fogo. De fato será assim, as pessoas que produzem obras negativas, que não aceitam a Jesus, que continuam no erro, serão lançadas no fogo, sim. Aqui é uma situação que ele está colocando, mas ele está se referindo a quem? Aos fariseus e aos saduceus. Vamos procurar agora entender quem eram os fariseus e quem eram os saduceus, certo? Sabemos que eram dois grupos religiosos, mas eu falando assim não fica legal. Eu vou procurar aqui na Bíblia, eu já marquei, então não vai ser tão difícil, né? De a gente... Eu vou só dar uma pausa aqui. Aí, gente, ó, Mateus 22, 23. Vamos saber quem eram os saduceus? Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, ok? Então, João Batista ele está se referindo a essas pessoas. Olha, se vocês não acreditam em ressurreição, o que é que vocês estão fazendo aqui? Né? E também ele fala do outro grupo, os fariseus. Os fariseus é um grupo religioso que nunca se deu bem com Jesus Cristo. Vamos procurar também na Bíblia aqui. Deixa eu focar Olha só. Aqui em Mateus 23, eu vou ler só do 1 até o 3, para não ficar algo muito longo, né? Só para a gente entender quem eram esses dois grupos que João estava falando, por que ele falou daquela maneira. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, fariseus eram um grupo de pessoas hipócritas que determinava que as pessoas cumprissem a lei, mas eles mesmos não cumpriam. Olha só o que Jesus continua aqui no 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, ok? Vamos deixar só aqui, só para vocês entenderem o que era fariseus e o que era saduceus e por que João falou daquela maneira com eles. Agora vamos voltar aqui para Augusto Nicodemos. Isso aqui foi um trabalho que eu peguei, né, na internet, tem. E o que eu gostaria de mostrar é o seguinte, gente. Só mais uns capítulos aqui da Bíblia, o que vai ser realmente o batismo com fogo, que no caso João Batista falou que Jesus ia nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Augusto Nicodemos, como vocês vão ver no vídeo, é só voltar um pouquinho. Ele diz que o fogo é queimar palha, mas não, gente. Jesus Cristo ele quer nos ensinar algo tremendo pelas Escrituras, e a gente tem as Escrituras aí justamente para isso. Eu agora vou partir para o livro de Lucas, para a gente encontrar algo que vai explicar melhor. Bom, não é necessário que você concorde comigo, eu não espero que as pessoas concordem comigo, mas que observem as Escrituras. Livro de Lucas, capítulo 23, vamos aqui para o versículo 31, qual eu deixei separado aqui para ler. Tem assim, ó. Quero deixar um ângulo que você possa procurar também se você não tiver com Bíblia, você vai ver daqui mesmo. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Jesus estava nos preparando para um batismo de fogo, ou seja, se vocês realmente quiserem ser meus discípulos, vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Mas por terem recebido o batismo do Espírito Santo, vocês vão sofrer igual a mim. Tem que estar preparado para passar pelo fogo. Quer dizer, fogo para qualquer ser humano é sofrimento. Para qualquer objeto o fogo é um sofrimento. Porque o fogo ele queima, ele produz dor, né? Sofrimento.
Então, esse batismo com fogo significa sofrimento, mas vamos levar mais algumas coisas em considerações, alguns versículos a mais aí da Bíblia. Não tenho nada contra a pessoa do Augusto Nicodemos, né? Sei que ele é um homem que estuda bastante as palavras, só que às vezes ele é um ser humano como eu sou e a gente estamos sujeito ao erro. O que eu quero que seja comparado não é o estudo que ele fez e o estudo que está aqui nas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, vamos ver o que está escrito. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, ou seja, se preparem, porque se Jesus Cristo sofreu tendo o Espírito Santo nele, e ele sofreu, quem aceitar o Espírito Santo, ou seja, quem quiser seguir a Jesus, quem confessar ele como único e suficiente Salvador, vai sofrer na carne também, vai passar pelo fogo, ou seja, vai passar por esse sofrimento. Fogo, o batismo de fogo de Jesus é sofrimento, meu irmão, pelo Evangelho. Continuando, ó, no mesmo livro, né? 1 Pedro 4, primeiro que eu li, e 1 Pedro 4,13 também diz assim, ó. Deixa eu ver se pega um ângulo aqui bom, tá? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, né? E ele diz, no 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Uma viajada aqui nas Escrituras, ó, Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Eu vejo dentro das Escrituras todas essas questões, né, capítulos, versículos e livros mostrando que o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo é a união de duas coisas que é necessário acontecer com todo aquele que aceita Jesus Cristo. Se você estiver disposto a realmente sofrer, sabendo, conhecendo as Escrituras, sabendo que vai ter que passar por esse sofrimento, e você diz, não, agora eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo que vou sofrer, mesmo sabendo que vou ser humilhado, mesmo sabendo que minha família não vai entender o que eu faço, mesmo a minha família achando que eu sou louco, mesmo que Deus tire desejos meus carnais, mesmo que Deus tire uma vida financeira, desde que Deus meu tire até meus filhos, ou afaste minha esposa, ou afaste pessoas que eu gosto, que eu vou sofrer na carne, que eu vou ter esse sofrimento, que eu vou ter essa perseguição, eu quero. Então sim, Deus está disposto a derramar sobre a sua vida o Espírito Santo, porque sabe que você agora está preparado para sofrer por Ele, levando o nome do Senhor Jesus Cristo para onde quer que for. Mas vamos ler mais algumas escrituras aqui. Bom, como Jesus mostrou, né, que eles iam receber, primeiro é o batismo do Espírito Santo. Aqui no livro de Atos capítulo 2, a gente vê a descida do Espírito Santo, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, né, que falassem. E a gente vai observar que assim que acontece isso, que vem o dom de línguas, não é essas línguas que os homens ficam falando aí, blá, 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 sem saber o que é, né? Às vezes até demônio falando com uma pessoa e a pessoa não sabe, a gente tem que ter cuidado nisso. Mas diz que após o dom de língua, já começa o batismo de fogo também com os discípulos, porque eles começam a ser questionados. Eu vou marcar aqui, porque diz assim, ó. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E diz assim, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando?
e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, né? Ou seja, a língua do país. E eles começaram a achar que os judeus, os discípulos de Jesus Cristo, estavam como se estivessem talvez embriagados, ou seja, começa já os questionamentos, né? E diz, ó, aqui no versículo 13, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Ou seja, meu irmão, assim que eles recebem o batismo do Espírito Santo, também eles já começam a sofrer, serem zombados, ou seja, sofrimento. A palavra que confirma, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados, ou seja, os homens estavam cheios do Espírito Santo agora, na presença de Deus, falando em outros idiomas. Aqueles caras, alguns não entendiam, porque cada um entendia na sua língua. Então, quem entendia, digamos, tinha um brasileiro lá, ele entendia em português. Mas o mesmo discípulo também falava em inglês. Então, o brasileiro dizia, ixi, eu acho que ele está falando em língua de anjos, porque eu não entendo nada, não entendi inglês. Então, assim, essa é a situação. Batismo do Espírito Santo é a unção de Deus na vida do ser humano, capacitando ele em falar em outros idiomas, se assim Deus quiser, fazer coisas que o homem natural não faz, e passar pelo sofrimento, que é o batismo de fogo. Mas vamos procurar mais alguma coisa. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas isso aqui não é para quem está a fim de aprender em pouco tempo, não. É para quem tem interesse em aprender as coisas de Jesus Cristo. Olha só, eu lembrei dessa situação aqui do livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 20. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. O pedido da mãe de Tiago e João. Eu vou ler aqui do 20 até o 23 só. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, sem nem saber o que era. Podemos. Então lhes disse Jesus, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai, que é Deus. Ok? Olha só. Eles, muitas vezes, os discípulos, o exemplo aí de Tiago e João, vai pedir coisa a Jesus que não sabe nem o que é, o significado. Jesus ainda diz, né? Não sabeis o que pedis. Porque o batismo do Espírito Santo, quando alguém pede, tem a ciência disso, vai receber. Agora também vai receber o batismo de fogo, que será sofrimento. E muitas vezes é a morte. Olha só o que Tiago foi Tiago, o irmão de João, foi um primeiro discípulo a morrer. Vou mostrar isso aqui, que ele bebeu ele bebeu esse Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo, mas também ele recebeu o batismo de fogo. Ele foi o primeiro a receber o batismo de fogo dos discípulos. Olha só, vamos lá para Atos, para ficar comprovado isso. Olha só, livro de Atos, capítulo 12, deixa eu botar aqui no ângulo que vocês possam ver. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, certo? Tiago foi o primeiro discípulo a morrer pelo espada, ou seja, ele recebeu o batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo. O batismo do fogo é sofrimento e muitas vezes é a morte. Ele recebeu os 2 batismos, ok? Foi aprovado por Deus, passou pelo batismo do Espírito Santo, pelo batismo do fogo, que é sofrimento, mas foi até o fim, não negou Jesus Cristo. Por isso que se não negarmos Jesus Cristo até o fim de nossas vidas, que pode ser hoje, herdaremos o reino de Deus. Ó só, Augusto Nicodemos, nada contra o senhor. Agora, nesse trabalho aí, nesse estudo que o senhor colocou, ficou um pouco, para mim, sem valor. E esse que eu fiz, não é que as pessoas tenham que aceitar o que eu falei, mas tem que examinar as escrituras pelas quais eu passei.
tá certo? Que a paz do Senhor continue te abençoando, né? Que Deus te encha aí de sabedoria. E é o que eu tenho pedido a Ele também. Eu ainda vou dar uma olhada aqui em Mateus 20 ao 23, só para ver se eu já li, porque foi o que eu deixei marcado também. Bom, como eu já li, né, tá concluído, você repassa o vídeo aí sobre o estudo que eu coloquei, sobre o estudo em cima do estudo de Augusto Nicodemos, né? Eu discordo dele nesse ponto aí, porque como ser humano a gente tem que estar sujeito a concordar e a discordar, né? E nesse ponto eu não concordo com ele, certo? Digo a todos os irmãos que aceitaram Jesus Cristo, não tenha medo, peça a Jesus Cristo sim o batismo do Espírito Santo, peça a Jesus Cristo sim também o outro batismo, que é o fogo. É necessário que um homem que seja de Deus esteja disposto a passar pelos dois batismos, como está escrito aqui. Olha só, Mateus 3:11, né? Que vai dizer o seguinte: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo? Espírito Santo, você vai ficar capacitado, vai ficar preparado pelas Escrituras para defender o Evangelho. E o batismo de fogo, você vai ter que estar sujeito a passar pelo sofrimento e talvez até a morte, por perseguição ao Evangelho. Você vai estar representando o Evangelho, então muitos de nós seremos mortos sim, perseguidos, mal entendido, né? Incompreendido, mas é isso. Esse é o meu ponto de vista diante das Escrituras sobre o batismo do Espírito Santo e batismo, né, com fogo. E nada contra a pessoa do Augusto Nicodemos, pelo amor de Deus. Se os seus seguidores, né, alguém que o acompanha, eu estou falando sobre o estudo, sobre o meu ponto de vista das Escrituras. Amém? Que Deus abençoe grandemente quando esse vídeo estiver chegando às pessoas que possivelmente vão olhar, os interessados. A pessoa que não é interessada em Jesus Cristo, em Deus, nas Escrituras, não olha. Ok? Que Deus abençoe grandemente a todos.